Uma informação de última hora com a repórter Beatriz Manfredini. A Polícia Federal realiza neste momento mandados de busca e apreensão em 5 estados. A ação foi um pedido do STF após o vazamento de mensagens suspeitas, segundo o ministro, no Telegram. Beatriz Manfredini, quais os detalhes dessa operação? Olha, Adriana, essa operação ela acontece a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Teria emitido aí esses mandados de busca e apreensão na última sexta-feira, dia 19 de agosto. E hoje, então, a Polícia Federal está nas ruas cumprindo esses mandados. São 35 policiais federais no total que estão nas ruas. E eles estão cumprindo esses mandados em 5 estados, nos endereços de 8 empresários. Olha, Afrânio Barreira Filho, Ivan Robel, José Isaac Pérez, José Cury, Luciano Hang, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo e Meyer Joseph Nigre. São esses os 8 empresários. Então, esses mandados eles estão sendo cumpridos em 5 estados. Aqui em São Paulo, em 1 endereço, Rio de Janeiro, 3 endereços, Rio Grande do Sul, 1 endereço, Santa Catarina, 4 endereços e Ceará, mais 1 endereço. Então, no total, são 10 endereços ligados a esses 8 empresários. Além disso, Alexandre de Moraes também pediu o bloqueio das contas nas redes sociais desses 8 empresários, também os bloqueios das contas bancárias, a tomada de depoimentos e a quebra de sigilo bancário. De acordo com a investigação, esses 8 empresários eles são suspeitos de terem trocado mensagens em aplicativos e dizendo que caso o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, não ganhar a eleição agora no pleito de 2022, e sim o adversário dele, o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, eles tentariam algum tipo de golpe nessas eleições. Essa é a suspeita, as investigações então estão correndo e esses mandados sendo cumpridos neste momento em 5 estados do Brasil. Adriana. A gente fica em contato, hein, Beatriz? Qualquer novidade, prioridade sua, chama a gente por aqui. Claro, segue acompanhando essa operação. Diogo Schelp, qual seria o objetivo exato, você consegue entender, dessa investigação em cima desses 8, pelo menos, empresários? Qual o conteúdo dessas mensagens tão suspeitas que eles teriam trocado nessa rede social Telegram? Olha, Adriano, eu precisaria entender melhor qual é a justificativa para essa operação, que não me parece, no mínimo, exagerada diante do que a gente sabe. Né? Pode ser que haja outras informações que a gente não conhece que embasem essa operação, mas olha, a gente viu notícias aí de bloqueio de contas bancárias, bloqueio das contas das redes sociais, tomada de depoimentos, quebra de sigilo bancário, mas o que a gente tem são mensagens de um grupo privado em que um grupo de empresários, sabe-se lá por quê, ou alguns deles, pelo menos, manifestam o desejo em viver numa ditadura. Realmente é um desejo muito esdrúxulo. A gente pode lembrar aqui que uma das mensagens, por exemplo, diz que em 2019 já se deveria ter já resolvido o problema, já ter dado um golpe para evitar, né, que se chegue ao ponto que se está hoje. Isso pode ser visto até como uma conversa de bar, e as pessoas podem ter as ideias esdrúxulas que quiserem em ambiente privado, em conversa de bar. É muito diferente de avaliar se elas têm realmente capacidade de fazer um golpe, se elas estão conspirando para dar um golpe, se elas têm contatos com quem realmente tem capacidade de fazer um golpe. Então, tudo isso, para mim, naquelas mensagens, pelo que foi divulgado, não está colocado. Então, não vejo motivo, a não ser que haja informações que eu não tenho, para uma operação desse tipo que parece realmente um grande exagero. Mas eu queria também comentar uma coisa aqui que foi dito antes, porque falou-se muito aqui em morte da imprensa, morte do jornalismo e tal, e eu não compartilho absolutamente dessa ideia. Eu acho que jornalistas e o comportamento deles podem ser criticados, erros podem ser apontados, mas daí a declarar a morte do jornalismo, ou classificar tudo como uma velha imprensa, é realmente algo, no mínimo, né, que beira o antidemocrático. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, é muito fácil, né, é muito cômodo para quem nunca fez uma reportagem na vida dizer que o jornalismo morreu. É como se eu dissesse, por exemplo, que o Ministério Público morreu porque existiram aquelas mensagens vazadas dos procuradores da Lava Jato.
como se eu dissesse que a economia morreu porque Paulo Guedes fura o teto de gastos o tempo todo, como se eu dissesse que a polícia morreu porque os crimes continuam aumentando. Então, enfim, é isso aí, realmente uma falta de visão, né, acreditar que nivelar todo o jornalismo porque não gostou de uma forma como alguns jornalistas se comportaram numa entrevista. O Rodrigo Constantino sinalizou, mas eu quero também fazer a pergunta. Ele causa espécie, estranheza, uma ação deflagrada pela Polícia Federal no início de campanha eleitoral, sob a justificativa de que empresários teriam trocado mensagens suspeitas em um grupo privado de aplicativo de mensagens, o Telegram? Daniel, eu vou chegar nesse ponto aí, até porque eu tenho informações de dentro para dar, né? Mas antes, deixa eu falar que eu me solidarizo aqui, pelo menos com o esforço corporativista do Diego Schelp em defender essa velha imprensa carcomida que só perde credibilidade porque não consegue mais fazer, de fato, bom jornalismo, né? E um bom exemplo é esse. Nós vamos ver hoje a repercussão dessa medida arbitrária, abusiva, ditatorial, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, sendo tratada com normalidade por militantes que fazem vista grossa e passam pano porque o alvo é bolsonarista, né? Então, esse duplo padrão realmente chama a atenção de todos os telespectadores e leitores desses jornais. Agora, vamos lá, eu faço parte desse grupo. Eu era desse grupo, eu sou de muitos grupos de WhatsApp, muita gente me incluiu, empresários, e por acaso eu faço parte desse grupo. E eu posso dizer, então, de dentro, que não há nenhuma conspiração ali. São conversas de bar, de boteco, botequim, inclusive alguns empresários muito discretos nessa lista de busca e apreensão hoje, que nunca se manifestaram de maneira contundente, nada golpista, e desabafando alguns deles em relação a um cenário que todo mundo que está atento está incomodado. E a maior prova é essa decisão de hoje. Vivemos numa espécie de ditadura, onde há crime de opinião e onde empresários grandes são alvo de busca e apreensão da polícia para intimidar quem quer que seja que apoie o presidente, e é disso que se trata. O resto é firula, o resto é pretexto, né? Então, não há uma célula terrorista ali, não há uma hierarquia organizacional conclamando gente a atacar instituições, organizando algum tipo de atentado. Não existe nada parecido com isso. São empresários sérios, pagadores de impostos, que obviamente temem a volta de um golpista, de esse sim, um ladrão corrupto e que flerta com os regimes mais abomináveis do continente. E eles estão incomodados com esse cenário, com esse quadro, em que pessoas, inclusive deputado com imunidade parlamentar, acabam sendo presas de maneira totalmente arbitrária e indevida, ilegal. Então é esse o contexto, né? E eu acho assustador, para dizer o mínimo. Nós já vivemos numa distopia, né? Isso é um estado policialesco, onde empresários são abordados às 6 da manhã em suas casas ou já nos seus trabalhos, porque acordam cedo para gerar riqueza para o país, né? Com a busca e apreensão, os telefones celulares sendo entregues, pelo terrível crime de opinar num grupo fechado que, para volta do PT e o Brasil virar Venezuela ou Argentina, eu prefiro até mesmo uma ditadura, um regime militar. Quer dizer, um desabafo que uma pessoa poderia ter num momento ali de privacidade, de intimidade. Eu acho que a polícia tinha que investigar quem vazou de forma criminosa essas conversas. Agora, Roberto Mota, gostaria de escutá-lo. Enquanto nós vimos uma sinalização de tempos mais tranquilos, a menos, entre o Executivo Federal e também o Poder Judiciário na posse de Alexandre de Moraes na Corte Eleitoral, agora esse episódio não pode prejudicar essa relação entre Executivo Federal e também as Cortes Superiores, justamente em um momento tão importante, campanha eleitoral para a Presidência da República? Não há dúvida, Daniel. Esse episódio, ele mostra a natureza assimétrica da disputa que acontece hoje no Brasil e que é nosso papel, né, como promotores de um jornalismo que não tem medo de dizer as coisas como elas são, é nosso papel explicar para as pessoas. O que está em jogo hoje no Brasil não é simplesmente se eu gosto de mais privatização ou se eu gosto de menos privatização. Não é disso que se trata. O que a gente está discutindo hoje no Brasil é isso que o Rodrigo explicou com bastante clareza. É o direito seu de ter uma opinião.
porque se você der essa sua opinião numa mesa de bar e for escutada por alguém, ou colocar num grupo de WhatsApp e alguém concluir que aquilo ali é golpe, no dia seguinte você acorda com a polícia na porta da sua casa. Como é que você explica isso para os seus filhos? Como é que você explica isso para as pessoas? Isso é a incapacidade de entender o que está acontecendo hoje no Brasil, e a gente acabou de ver aqui, né, num comentário, eu não vou citar o nome do autor, mas o comentário dele mostrou uma incapacidade profunda de entender o que está acontecendo. Então, para bem da objetividade, vamos só lembrar, nós estamos vendo empresários ameaçados com a polícia na porta de casa por uma opinião. O que é que nós vimos no passado bem recente? Nós vimos um grande líder do Comando Vermelho ser solto, André do Rep. Nós vimos uma decisão da maior corte do Brasil, na DPF 635, suspendendo as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Estão suspensas desde junho de 2020. Nós vimos um exército paramilitar invadir a cidade de Araçatuba, colocar reféns em cima do carro, andar em alta velocidade, um exército com armas de guerra. Uma pessoa foi presa, foi solta 2 dias depois. Nós estamos assistindo o responsável pelo quase assassinato do presidente da República sendo quase solto. Todo dia tem uma ameaça desse cidadão voltar para as ruas. E, por último, aquele escândalo maior, que é subjacente a tudo isso, que é tão escandaloso que deixou todos nós meio adormecidos. A gente tem que fazer um esforço para se lembrar. O fato de um indivíduo ter sido condenado em todas as instâncias da justiça desse país, por mais de 15 juízes. Esse indivíduo foi, depois de cumprir quase 2 anos de prisão numa cela, foi magicamente descondenado, reciclado como político, e hoje nós corremos o risco de ter esse cidadão como presidente do país. Agora são 10h23, a gente volta a destacar essa ação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou buscas em endereços de 8 empresários por conta de troca de mensagens suspeitas. Os mandados são cumpridos em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Ceará. É importante lembrar que foram autorizadas também as quebras de sigilo bancário e telefônico. Agora, Marcelo Rocha Monteiro, gostaria de escutá-lo. Que tipo de precedente, na sua avaliação, é aberto quando uma operação dessa é deflagrada pela Polícia Federal? Eu queria, até por força da minha atuação profissional e acadêmica, me ater aos aspectos jurídicos, aliás, injurídicos dessa situação, mas eu queria só fazer um rápido comentário do ponto de vista político, né? Eu acho que um regime em que a polícia é enviada para a casa das pessoas pelas opiniões políticas que essas pessoas emitem publicamente é um regime autoritário. Agora, um regime em que a polícia é enviada para a casa dessas pessoas pelas opiniões que elas emitem em grupos privados, como grupos de WhatsApp, por exemplo, aí já não é um regime autoritário, aí nós já estamos caminhando para um regime totalitário, nós não queremos o primeiro e muito menos o segundo. Do ponto de vista jurídico, né, as aberrações são tantas que eu tive que anotar aqui para não me perder, para poder falar pelo menos sobre as principais. Né? Em primeiro lugar, ninguém está atentando contra a democracia. Né? Atentar em direito penal é uma conduta que exige algum tipo de atuação concreta. Atentar não é expressar uma opinião. Tá? Se eu sou comunista, a liberdade de expressão me permite desabafar num grupo de WhatsApp, numa mesa de botequim. Prefiro uma revolução comunista do que um segundo governo do Bolsonaro. Eu posso falar isso. Tá? Eu não posso promover uma revolução comunista, não posso atuar concretamente nesse sentido, tá? Usando armas, violência, etc. A opinião é livre. Tá? Então, não tem crime algum para ser apurado. É o que a gente chama de fato atípico. Não existe nenhuma conduta criminosa que justifique a instauração de um inquérito ou de uma investigação. Outra questão absurda, né?
não houve instauração de inquérito. Essas pessoas foram incluídas no inquérito instaurado inconstitucionalmente pelo próprio judiciário, que não tem essa função, em 2019. Alguém aqui, dos nossos amigos telespectadores, já viu um inquérito instaurado em 2019 para apurar, por exemplo, um roubo a banco praticado em 2022? Alguém já viu um inquérito instaurado em 2019 para apurar um crime cometido em 2022? Isso, evidentemente, não faz sentido algum, né? Primeiro, o crime acontece. Depois você instaura a investigação. Né? Então, se supostamente esses empresários tivessem cometido qualquer crime neste ano de 2022, teria que agora ser instaurado um inquérito para apurar a conduta deles. Por que o ministro Alexandre de Moraes não faz isso? Porque ele quer incluí-los no inquérito que ele comanda, que ele dirige. Não existe. Inquérito apura o que aconteceu antes do inquérito ser instaurado e não o que vai acontecer depois. Que aí já é ficção científica. Eu instauro um inquérito neste ano para apurar crimes que acontecerão no ano que vem. Isso chega a ser, parece até piada. Não precisa nem ser bacharel em direito para compreender o absurdo dessa situação. E para completar o absurdo, e uma coisa tem a ver com outra, nenhuma dessas pessoas que integram o grupo tem o que o leigo chama de foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função. Não tem deputado, não tem senador, não tem ministro. Ninguém ali pode ser investigado pelo Supremo. Qualquer decreto de prisão, ou de busca e apreensão domiciliar, ou de interceptação telefônica, bloqueio de conta bancária, o que for, qualquer decreto só poderia ser proveniente de um juiz de primeira instância e nunca do Supremo. O Supremo não tem competência universal. Ele não é competente para qualquer processo que os ministros queiram que ele seja competente. É uma série de absurdos jurídicos que eu espero que não estabeleçam precedente, porque senão nós estamos perdidos. Acabou o Estado de Direito no Brasil. Constantino, ontem, durante a sabatina, o presidente foi questionado também sobre a relação com ministros do Supremo. O entrevistador falou que ele tinha xingado ministros e o presidente corrigiu, disse que ele tem, na verdade, problema com um ministro em especial, no caso, todos nós sabemos, Alexandre de Moraes. Mas que a relação entre os dois estaria melhorada após a posse, que até o presidente usou a expressão de que eles teriam tido momentos de cordialidade, não é? Agora, a partir dessa operação, essa situação pode voltar a se reverter? Realmente, né? Talvez tenha sido um esforço do presidente em apaziguar. Mas veja, Adriana, eu quero voltar um passo atrás para entendermos aqui, diante dos nossos telespectadores, o absurdo que está sendo dito por aí, com muita tranquilidade e normalidade. É como se um ambiente tensionado entre um ministro do Supremo e o presidente fosse alguma coisa que pudesse ser politicamente dirimida. Ora, o Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo e presidente do TSE agora, está admitindo então que é um agente político? Porque só existe um dos dois ali que de fato é um político. Então, eu acho que ao tratarmos dessa forma, precisamos distensionar o ambiente, o presidente precisa conversar com o Alexandre, o ministro precisa também ceder, isso já traz uma premissa implícita de que ambos são agentes políticos e estão numa disputa, numa tensão política. Ora, se isso é verdade, é absolutamente inadequado o fato do Alexandre de Moraes ser o presidente do TSE. Ele é suspeito para exercer tal quadro, tal importante função. Não tão importante a ponto de merecer aquela posse que parecia digna de um imperador, não de um presidente de um órgão administrativo, burocrático. Mas isso não faz nenhum sentido. Precisamos apaziguar. Existe a forma mais rápida de você chegar à paz, como lembrava George Orwell, alguém que deveria ser lido nos dias de hoje, porque tratou também desse tipo de distopia, que é você se render. Se o presidente se render, se ele abandonar o direito, a prerrogativa de emitir suas opiniões acerca, por exemplo, do processo eleitoral, nós vamos ter paz. A paz pelo preço de uma submissão, de uma escravidão. Então, eu não quero paz entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre. Eu quero que um siga a Constituição e o outro permaneça livre como político. É isso que eu desejo. Agora, Roberto Mota, esse episódio, na sua avaliação, pode
Marcelo, o nosso comentarista Marcelo Rocha Monteiro, está disponível aqui para tratar dessas questões que envolvem essa ação da Polícia Federal que cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em endereços ligados a empresários. Agora, Marcelo Rocha Monteiro, esse episódio, na sua avaliação, pode impactar na corrida eleitoral e pode ser também utilizado por adversários políticos? Porque também parte da imprensa trata esse grupo de empresários como um grupo bolsonarista. Quando eles colam esse grupo com o nome de Jair Bolsonaro, isso, de certa maneira, deve e pode reverberar, né? Me parece claro que ao longo desses últimos anos tem havido um direcionamento, né? Quer dizer, uma confusão que parece ser deliberada, né? Pode ser que não, mas dá a impressão que entre liberdade de expressão, entre emissão de uma opinião, por mais equivocada que ela seja, né? Entre levantar um cartaz pedindo a volta do AI-5 ou dizendo que prefere um golpe, isso tudo é opinião, né? Isso não tem nada a ver com atentar contra a democracia, porque, repito, é necessário a prática de um ato concreto para que se configure esse tipo de delito, né? Não pode haver confusão entre o sujeito dizer eu gostaria de matar o meu vizinho, né, e o crime de homicídio. Quando o sujeito diz que ele gostaria de matar o vizinho, ele não está praticando um crime de homicídio. Quando ele diz eu gostaria que o presidente da República morresse, né, ele não está praticando um atentado contra a vida do presidente, ele está emitindo uma opinião. E aí você vê o seguinte, quando esse tipo de opinião vem de um lado, né, que é o lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro, ela é criminalizada, né? Quando ela vem do lado contrário, nós temos tido manifestações de opinião bastante violentas, né? O presidente pegou Covid, gostaria que ele morresse, disse um jornalista, tá? E mesmo antes do presidente Bolsonaro, quantas vezes nós não vimos manifestações? Nós temos 3 ou 4 partidos comunistas registrados legalmente no Brasil e que pregam abertamente a ditadura do proletariado, a implantação de um regime de partido único. Eles não estão atentando contra a democracia. Eles têm o direito de expressar essas opiniões, que são antidemocráticas, né? Eles não podem agir nesse sentido. Então, sim, eu acho que isso contribui para um acirramento de ânimos, né? O que é lamentável. Por que a gente ouve tanto falar dessa palavra golpe e ameaça à democracia? O Brasil vive realmente essa iminência, essa possibilidade, Mota? De forma nenhuma, de forma nenhuma. O que a gente está vendo, da minha interpretação como observador da cena política, Adriana, a reação tardia e desesperada a um fenômeno que começou a acontecer por volta de, eu diria, 2014, que foi o ressurgimento no Brasil de correntes políticas que não são de esquerda. Durante muito tempo, durante décadas, eu arrisco dizer, durante a maior parte da minha vida, a política brasileira foi dominada por diferentes matizes de esquerda. Era a extrema esquerda, a esquerda, a social-democracia, né? E esses governos cristalizaram uma forma de poder a partir da Constituição de 1988, né? E aí uma série de governos de esquerda, mais ou menos de esquerda, se sucederam, e a partir de 2014 se verificou pode-se dizer, um renascimento de correntes políticas que não são de esquerda. Que correntes políticas são essas? Primeiro, eu acho que surgiram os liberais, ressurgiram os liberais aqui no Brasil, depois o conservadorismo. E aí o que acontece? A gente observa um paradoxo da democracia. Os democratas, né, aqueles democratas super convencidos, eles dizem que a democracia é a convivência da diversidade, mas dentro da democracia você tem grupos como, por exemplo, os conservadores e os liberais, que não têm problema nenhum com a diversidade de opinião. Eles admitem a alternância de poder. Vale lembrar que o conservadorismo e o liberalismo estão por trás
da fundação da nação que talvez hoje seja a mais livre, a mais próspera e a mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, né? Tem um grande pensador que diz que a Constituição americana é o documento conservador mais bem sucedido da história. Muito bem, só que nesse jogo democrático existe um lado cujo objetivo expresso, documentado, repetido toda hora é chegar ao poder e não sair mais dele, que são os socialistas e os comunistas. Essa é a natureza deles. Isso aí é facilmente constatável com uma pesquisa na internet. Então, repetindo, qual é o jogo democrático? Você tem grupos que são confortáveis e aceitam a alternância de poder, e você tem grupos, majoritariamente constituídos pela esquerda, que não aceitam isso. Esses grupos começaram a perder poder no Brasil a partir de 2014. Essa perda de poder se agravou com o impeachment da ex-presidente Dilma, com a prisão do Lula e com a eleição em 2018 de um presidente que se declarava conservador, que se declarava de direita e que não só apresentou para o país um ideário de direita, como, e esse foi o pecado maior de todos, que ninguém perdoa, né? Que a esquerda jamais vai perdoar no presidente Bolsonaro, é que ele fez o que ele disse que ia fazer. É uma novidade absoluta na política brasileira. Ele disse: sou contra ideologia de gênero. Quando chegou ao poder, ele trabalha contra a ideologia de gênero. Ele disse: eu vou apoiar a polícia e o bandido vai ter que pagar pelos seus crimes. É o que ele faz. Isso provoca na esquerda brasileira um sentimento, né? E a gente viu isso a partir do dia 1º de janeiro de 2019, a formação de um grupo, de um bloco, para derrubar o presidente Bolsonaro de qualquer forma, de qualquer maneira. Esse processo foi um pouco mexido pelo advento da pandemia, que ninguém esperava, mas aí veio a esperança de que a pandemia fosse destruir a economia, e aí que ele cai mesmo, né? Por isso a criação daquele consórcio de imprensa, o fique em casa a qualquer custo, mas a surpresa, o presidente Bolsonaro não caiu com a pandemia, porque ele tinha montado um ministério técnico, encabeçado pelo Paulo Guedes, que conseguiu trazer resultados fabulosos. Agora imagina como ficou o ressentimento desta turma que, depois de uma pandemia, no meio de uma guerra, vê o Brasil despontando do ponto de vista econômico no mundo. A gente viu isso na entrevista de ontem. O ressentimento. É impossível que eles deixem que essa informação chegue à maioria das pessoas. Então, acho que a resposta está aí, Adriana. É uma disputa política pelo poder, é uma derrota política que a esquerda no Brasil sofreu, que ela jamais imaginava sofrer, e com o último detalhe que explica essa questão da operação que está acontecendo hoje. As redes sociais e a internet deram voz ao cidadão comum, deram voz à tia do Zap, deram voz aos empresários, aos operários, aos motoristas de Uber, e isso os ungidos não podem aceitar de jeito nenhum. Nós continuamos repercutindo a ação da Polícia Federal com os nossos comentaristas. Agora, Rodrigo Constantino. Constantino, a quem interessa a deflagração de uma operação como essa que mira justamente empresários apoiadores de Jair Bolsonaro? E quais são, na sua avaliação, os impactos e até os estragos durante uma campanha tão importante e tão curta quanto essa? Ótima questão, Daniel. A quem interessa? A gente vai ver os suspeitos de sempre nas redes sociais, né? Que pediram essa operação e já pediram a prisão desses empresários pelo crime de opinião. Randolfo Rodrigues, o senador queridinho do próprio STF, aquele que vazaram áudio aí dizendo que ele tem influência mesmo lá, né? Vai direto para o STF porque lá ele consegue coisas. O próprio candidato Ciro Gomes também pediu a prisão desses empresários, aquele mesmo que disse que receberia o então juiz Sérgio Moro a bala, né? Então é a esses que interessa. Agora, vamos pensar aqui qual é o verdadeiro intuito desse tipo de coisa, né? Porque é uma coisa espetaculosa e impressionante. O intuito é intimidar. O Estado policialesco totalitário, como muito bem lembrou o Marcelo Rocha Monteiro, nós não estamos mais falando de autoritarismo.
Quando alguém é arrastado de madrugada do prédio, isso já é um totalitarismo. E qual é o intuito? Nunca foi necessário, nesses regimes totalitários, prender todo mundo. Pegavam um ou outro ícones para servir de exemplo, empresários grandes, por exemplo, gente que você considerava intocável, bilionários, e você usa eles como exemplo. E o alerta está dado. Você vai mesmo apoiar esse governo? Você vai mesmo manter suas críticas ao malabarismo supremo que soltou e tornou elegível o ladrão? Então, é um aviso típico de Estado policialesco, para que todo mundo que tenha juízo fique quietinho numa espiral de silêncio. É disso que se trata. Agora, qual o efeito, você pergunta, Daniel? Eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Eles têm que prender tanta gente e as pessoas estão tão dispostas a lutar patrioticamente pelo Brasil e pela liberdade que eu acho que o tiro vai ser pela culatra. Nós vamos ver o aumento de uma manifestação que já vai ser gigante no dia 7 de setembro. E caberá ao ministro Barroso chamar milhões e milhões de brasileiros de fascistas. Bom, valeu, Constantino. Enquanto você falava, a gente já começa a exibir aqui para quem nos acompanha pela TV algumas imagens, são prints dessa suposta, então, conversa nesse grupo, de nome, título, empresários e política. Então a gente já vê aí uma postagem de Morongo, é o nome do título da pessoa, né, do contato, e ela comenta uma publicação dizendo: ainda mais que a Procuradoria pediu para arquivar, seria uma afronta total ao sistema jurídico, mas eles estão desesperados. Essa publicação a seguir é de uma outra pessoa, aí aparece o nome pessoal também, não é, Daniel? É isso, José Isaac Pérez. Ele escreve o seguinte nessa mensagem desse grupo de empresários: Bolsonaro está muito à frente, mas quase todas as pesquisas são manipuladas. É só olhar para as ruas por onde os candidatos passam. Essas estatísticas servem para confirmar os resultados das urnas secretas inabdicáveis até agora. O TSE é uma costela do Supremo, que tem 10 ministros petistas. Bolsonaro ganha nos votos, mas pode perder nas urnas. Até agora, bilhões de votos anulados nas últimas eleições correm em segredo de justiça. Não houve explicação. Pois é, essa troca de mensagens teria acontecido então nesse aplicativo Telegram. Próxima mensagem que a gente acompanha por aqui de José Isaac Pérez diz: Lula só ganha se houver fraude grossa. E Morongo responde: o Quintino só está sonhando, um dia vai acordar do pesadelo. E aí Shalom Greenberg comenta a publicação de José Cury sobre a carta da Faculdade de Direito de São Paulo com emojis de palminhas. Agora mais um print, mais uma mensagem de Márcio de Assis. Ele escreve o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é uma das células cancerosas do Brasil. Abaixo uma mensagem de Rodrigo Nogueira comentando justamente a mensagem que lemos há pouco de José Isaac Pérez. Ele diz o seguinte: concordo, Pérez, mas as pesquisas seriam um suporte para justificar os resultados das urnas. Não vai dar mais, pois não tenho dúvida que o presidente, PR na verdade, mas se referindo ao presidente, está crescendo cada dia mais pelas suas atitudes e as asneiras que o Lula ladrão está falando. Lembrando que a gente está acompanhando essas mensagens devido à operação que se deflagrou nessa manhã, a pedido do ministro Alexandre de Moraes para investigar pelo menos 8 empresários supostamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro em 5 estados do país, ao pedido para o bloqueio das contas bancárias desses empresários, para o bloqueio das contas nas redes sociais, para a tomada de depoimentos e também para a quebra de sigilo bancário. Bom, vamos, já a gente acompanha mais um pouquinho das mensagens. Por enquanto, então, girando os nossos comentaristas, alguma mensagem extremamente comprometedora ou nada, além do que a gente costuma ver em todos os grupos de WhatsApp que discutem política pelo Brasil? Quem começa agora? Você, Mota? Vai, Constantino. Olha, Constantino puxou a... Desculpa, Consta. Não, eu infelizmente daqui a pouco vou ter que sair, mas por isso, de novo, tá bom. as mensagens que nós vimos, Adriano, é isso aí, exatamente. Qual é o crime existente aí, né? É tudo uma grande palhaçada. Agora, é o que você mesmo disse na sua pergunta. É exatamente o que nós vemos em vários e vários grupos. Eu participo de alguns. Daí eu reforço a minha análise. A intenção aqui é intimidade. Quando se pega um empresário do porte de um Isaac Pérez,
né, o dono do grupo Multiplan, de grande shopping center. Isso aí serve para assustar aquele pequeno empresário, aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele trabalhador que se manifesta da mesma forma num grupo com os amigos. Ora, se podem chegar ao empresário desse tamanho, o que vão fazer comigo? Então, o intuito é criar uma espiral de silêncio, um regime policialesco que intimida e cria a censura prévia naqueles que se manifestam desconfiando de maneira legítima desse sistema eleitoral que temos, que é opaco e centralizador, sem qualquer transparência e que, como disse o ministro Alexandre de Moraes, o Brasil é a democracia mais ágil do mundo em entregar resultados. E nós deveríamos perguntar, por quê? Será que falta aos Estados Unidos, ao Japão, a Canadá, Inglaterra e Alemanha dinheiro ou tecnologia para competir com a gente? Constantino, você já está perto de ter que dar tchau para a gente, mas a gente te acompanha de novo no 3 em 1 a partir das 5 da tarde aqui na PAN? Sim, no jornal então. Também. Que bom. Até lá, então. Roberto Mota, desculpa aquela hora. Agora sim, por favor, se você quiser comentar, fazer sua avaliação sobre essas mensagens que a gente leu. Daqui a pouco a gente lê mais alguns dos prints. O Consta está certíssimo. Essas mensagens não tem absolutamente nada demais. Se essa polícia política que está agora investigando o grupo de WhatsApp for passar a escutar festinhas de aniversário, churrasco, partida de futebol, conversa na praia, o Brasil vai precisar de 200 milhões de celas, porque o que se fala nesses lugares é muito pior do que o que está sendo falado aí. Eu conheço algumas pessoas, Shalom Greenberg é meu amigo, é um cidadão excepcional, uma grande figura humana, me envergonha profundamente viver num país em que criminosos são protegidos, glorificados, acolhidos dentro dos desvãos da lei e um cidadão como o Shalom está sujeito a uma exposição como essa. A gente precisa lembrar o seguinte, é evidente pelo que a gente viu aqui, né? O Marcelo já explicou do ponto de vista jurídico, agora a gente tem que trazer o ponto de vista moral, né? Essas pessoas, elas estão sendo punidas por um crime que elas não cometeram e nem planejaram cometer. Essa punição é lógico, ela não é jurídica, essa punição vem da exposição, essa punição vem da reputação deles que fica afetada agora, porque a multidão vai ficar sabendo da fofoca, vai ficar sabendo da operação, mas a notícia de que não há crime, de que isso é uma afronta à liberdade de expressão, vai chegar a pouca gente. O que nós estamos assistindo, eu vou repetir, já aconteceu na história muitas vezes antes. Muitas vezes na história da humanidade, cidadãos, funcionários públicos que só estavam cumprindo as ordens que receberam, contribuíram para situações que depois ficaram marcadas como tragédias na história da humanidade. E aí eu vou ler aqui um trecho de um pensamento da filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt cobriu o julgamento de Nuremberg, em que os líderes nazistas, onde os líderes nazistas foram julgados. E a Hannah Arendt, ela criou um termo chamado a banalidade do mal. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é aquele mal monstruoso que só foi possível acontecer pela participação de centenas de pequenas pessoas que cada uma só fez aquela sua pequena tarefa, estava cumprindo o seu dever, esperando o salário no fim do mês, esperando a aposentadoria. Foram elas juntas que possibilitaram que grandes tragédias da humanidade acontecessem. E aí eu vou ler aqui a frase da Hannah Arendt. O servo ideal de um governo totalitário não é o nazista convicto ou o comunista convicto, mas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção e entre verdadeiro e falso não existem mais. Tá certo, agora seguimos com a análise de Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, de cara, qual é o reflexo? Claro que a gente observa esse constrangimento
que o Constantino acabou se referindo, os empresários naturalmente estão expostos, aí o Mota também tratou disso. Mas você acha que o cidadão comum, aquele que está inserido em um grupo de WhatsApp, que eventualmente critica o governo, critica o síndico do prédio e por aí vai, talvez ele se sinta pressionado ou intimidado a conversar livremente com seus amigos e colegas? E a classe de empresários, talvez essa classe também não fique atenta. Opa, peraí, então talvez a Polícia Federal esteja, sei lá, monitorando essa conversa. Qual é o impacto disso no dia a dia? Olha, eu participo de vários grupos de WhatsApp constituídos por juízes, promotores, procuradores, advogados, né? Juízes e membros do Ministério Público muitas vezes não têm, né, por impedimento legal, a mesma liberdade de se expressar publicamente. Então, eles vão lá se expressar nesses grupos privados, né? Com a garantia de que essa privacidade vai ser respeitada e que ali, pelo menos, eles possam exercer o seu direito à liberdade de expressão. E até nesses grupos a gente verifica, muitas vezes, um certo receio, né, de criticar determinadas autoridades, né? Nós vimos essas postagens. Esses empresários estão sendo investigados, né, por tramar um golpe, né? Vocês viram alguma mensagem, né, falando sobre dia, hora e local para distribuição de armas, né, para prender autoridades, para praticar algum tipo de coação contra esse ou aquele agente público, para cercar o Supremo, né, para fazer um cerco armado ao Congresso Nacional, da Praça do Supremo? Eu não vi nada disso, né? Eu vi o sujeito dizendo, por exemplo, que o Supremo é uma célula cancerosa para o Brasil. Isso é uma manifestação de opinião dura, é verdade, né? Mas a liberdade de expressão é para a gente poder expressar opiniões que não são fofinhas, como gosta de dizer o Roberto Mota, né? Não são coisinhas bonitinhas, agradáveis de se ouvir, né? Para dizer que o Supremo é lindo, maravilhoso, e lá estão os 11 maiores gênios do direito brasileiro, eu não preciso de liberdade, né? Para bajulação, para puxa-saquismo, né? Como eu ouço, por exemplo, desse presidente do Senado, dos ministros do Supremo, para isso não precisa de liberdade de expressão. Liberdade de expressão você precisa para dizer que o Supremo é uma célula cancerosa, né? Para dizer que o Lula é ladrão. Chamar o Lula de ladrão é tramar um golpe, né? Falar mal do Supremo é tramar um golpe, né? Não tem nada disso aí. Só tem liberdade de expressão. Então, o efeito é esse, é intimidar o indivíduo a expressar sua opinião livremente. Eu queria só destacar, voltando à questão jurídica, não sei se algum dos empresários do grupo tem formação jurídica, mas teve um dos primeiros posts, eu acho o primeiro, que a Jovem Pan exibiu, falando do absurdo desse inquérito continuar depois que a procuradora-geral, na época, Raquel Dodge, né, promoveu, ou requereu, como diz a lei impropriamente, o arquivamento, né? Quer dizer, o artigo 28 do Código de Processo Penal, que está em vigor ainda, né, diz de maneira muito clara: se o procurador-geral insiste no pedido de arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar. O juiz, nesse caso, é o órgão do judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Não tem margem para interpretação possível. Esse é o entendimento do Supremo há décadas, tá? Quando o pedido de arquivamento de um inquérito vem de um procurador-geral da República, esse pedido é pedido só no nome, é uma mera formalidade. O inquérito tem que ser arquivado. O direito tem muita coisa discutível. Essa nunca foi uma delas, né? Então, esse inquérito é ilegal e a sua ilegalidade só aumenta, porque agora, como eu disse, ele quer investigar um inquérito instaurado em 2019, um fato ocorrido em 2022. Ô Marcelo, vamos continuar acompanhando alguns dos prints mais que a gente tem por aqui, então, para ver se você avalia algo de mais estranho nas conversações que justifique, inclusive, esses pedidos bastante sérios aí de bloqueio de contas bancárias, de redes sociais, de tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário também, hein? Agora a gente vê uma postagem que é de Meyer Nigri. Ele diz que hackers impediram Bolsonaro de ganhar as eleições de 2018 no primeiro turno, mas não agiram da mesma forma no segundo turno porque o PT não lhes pagou a metade do prometido logo após o primeiro turno. O inquérito
inquérito foi aberto pela Polícia Federal em novembro de 2018. Eu sigo aqui lendo a mensagem e tudo foi apurado. Por isso, o TSE de Barroso, Fachin e Alexandre classificou esse inquérito de sigiloso logo depois da segunda live do presidente Bolsonaro. Hoje, o TSE não admite uma contagem paralela dos votos, como sugerido pelas Forças Armadas, que descobriram com o Comando de Defesa Cibernética onde a fraude é realizada, ou seja, na totalização dos mesmos. Analisando um pouquinho esse texto em si, Marcelo fala justamente sobre algo que o presidente Bolsonaro já chegou a questionar, né? Que justamente sobre a possibilidade de ação de hackers, dele poder ter ganho a eleição de 2018 já no primeiro turno, enfim, todo esse comportamento do Supremo. Essa mensagem especial comprometedora ou qualquer um tem o direito de falar, debater, ter a sua opinião sobre esse assunto? Claro, qualquer um tem direito de suspeitar de fraude no Ministério da Educação, de suspeitar de fraude na compra de vacinas no Ministério da Saúde, né? Por que não pode suspeitar de fraude no processo eleitoral? A pessoa pode estar certa, a pessoa pode estar errada, né? Mas ela tem o direito de expressar essa sua suspeita. Isso faz parte do jogo democrático, né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, embora talvez fosse até desnecessário, é que trama contra a democracia quem está se preparando, né, para praticar uma fraude, e não quem está pedindo para que seja dificultada a prática de fraude. Quem critica o sistema de votação eletrônica tal como ele se realiza hoje no Brasil, está dizendo, olha, eu quero que ele seja aperfeiçoado para que não haja fraude. Né? Para que, se a maioria dos votos for para o Lula, o presidente seja o Lula. Né? Se a maioria dos votos for para o Bolsonaro, o presidente seja o Bolsonaro. Né? Quem atenta contra a democracia é quem quer favorecer a fraude. Quem quer um resultado que não reflita a vontade do eleitor. Então, fundada ou infundada essa suspeita de fraude, né, o objetivo, né, de quem tem essa suspeita é defender a democracia e não o contrário. Agora, Marcelo, você que é um profundo entendedor do direito, das leis, eu fico aqui pensando por curiosidade, caso um empresário desse não tenha nada contra ele mesmo comprovado, ele pode vir a processar, daí ele processa quem? Por danos morais ou o que mais? Por essa, pode-se considerar uma agressão, uma invasão de privacidade? Pois é, aí a gente lembra do Rui Barbosa, né? O maior jurista que esse país já teve, que dizia: a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não temos a quem recorrer, né? Se esse ato, né, em tese ilegal, provém da corte mais alta da justiça brasileira, né, qual é a chance que alguém tem de processar o responsável por isso? Esse processo fatalmente, em algum momento, vai chegar ao Supremo. E lá, muito provavelmente, esse pedido de indenização vai ser julgado improcedente. Pois é. Bom, vamos ver mais uma mensagem por aqui, então. A gente tem mais um print, a gente pode acompanhar junto para analisar. Dá para ver que é uma tela realmente de um aparelho, não é? E a gente vê que o nome do grupo é Empresários e Política, mais uma vez, grupo de conversas entre empresários no Telegram. Aí tem uma postagem do Vitor Odísio, né, que é comentando uma mensagem do José Cury, que dizia: não acho que o TSE tenha peito de fazer uma besteira aqui, um palavrão que ele disse, eu vou trocar por besteira, algo parecido dessa. Se fizer, pode ter até uma revolução importante. Saber se o Bolsonaro, a mensagem continua, mas a gente não consegue ler porque justamente é um comentário em cima de uma publicação mais antiga. E o Vitor Odísio diz: eu não tenho dúvida nenhuma. E abaixo o Ivan Robel também comenta uma publicação do José Isaac Pérez que fala: Lula só ganha se houver fraude grossa. Aí Ivan diz assim: quero ver se o STE tem coragem de fraudar eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica, com as tropas aplaudidas pelo público, Marcelo. Vocês vejam, né, que absurdo taxar isso de uma conspiração. É tudo no condicional, né? Se acontecer isso, eu acho que vai ter aquilo. Se o resultado for esse, eu acho que vai ter uma revolução. Se tiver fraude, eu acho que vai ser isso ou aquilo. Depois do desfile, eu não sei se a Justiça Eleitoral tem coragem de fraudar as eleições. Então,
são comentários absolutamente... É conversa de botequim, né? Conversa de botequim, né? Se o Flamengo ganhar, eu acho que vai haver isso, vai haver aquilo. Não tem... isso não é tramar, né? Não é possível que parta de um ministro do Supremo, né, uma ordem de busca e apreensão domiciliar, uma suposta investigação, um bloqueio de conta bancária, né, na investigação de um fato que, repito, é absolutamente atípico. Não está tipificado como crime em lugar nenhum. Você está fazendo comentários, você está especulando sobre o que pode vir a acontecer amanhã na política brasileira se o resultado das eleições de outubro for X ou se for Y. Né? Não está havendo nenhuma combinação, nenhuma conspiração. Né? Conspiração é algo inteiramente diferente. Né? O direito penal conhece o que a gente chama de iter criminis, né? Não quero cansar o amigo da Jovem Pan com detalhes técnicos, né? Mas a conduta criminosa tem uma série de etapas. A primeira delas é a cogitação. A cogitação não é alcançada pela lei penal. É quando você pensa em cometer o crime, passa pela sua cabeça, olha, eu gostaria de matar aquele meu vizinho insuportável. A cogitação não é crime, é óbvio, porque senão acho que todos nós já teríamos tido problema com a justiça criminal. Né? O que a gente vê nessas postagens não é sequer cogitação. Eles não estão sequer cogitando de dar um golpe ou coisa parecida. Eles estão especulando sobre o que pode acontecer. Né? Isso aqui, olha que postagem interessante, é só uma terapia de grupo. Só uma terapia de grupo. E aí esse integrante do grupo acha que o Bolsonaro não leva essa eleição com essa formação do TSE e essas urnas. É a opinião dele, ele está especulando. Né? Não estão arregimentando forças, armas, pessoal, né? Para fechar o Supremo, para invadir o Congresso, para tacar fogo em Brasília. Longe disso. E aí um juiz, né? Pelo menos hoje ele é juiz, antes de ser juiz foi promotor de justiça, tem obras publicadas, né? Ele não pode ignorar isso, né? Nós estamos tratando apenas de opiniões com as quais, e opiniões, insisto, emitidas no âmbito de um grupo privado. Não foram nem emitidas publicamente. Se fossem emitidas publicamente, também não poderia haver justificativa para uma investigação criminal. Mas é ainda mais estarrecedor quando a gente vê que são opiniões que eu poderia trocar com os meus colegas de grupos de WhatsApp, de vários outros setores, e que certamente são trocadas diariamente pelo Brasil afora, pelo brasileiro comum. Olá, Marcelo, mais um comentário, esse do Vitor Odísio no grupo, ele diz, isso aqui é só uma terapia de grupo com gente bacana. Infelizmente, uma roda dentada, como é establishment, só se desmonta na pancada, sendo desmontada e remontada. Bolsonaro não leva essa eleição, aí você chamou atenção para esse trecho, né? De forma nenhuma, com essa formação do TSE e essas urnas, esquece, isso estaria sugerindo uma possibilidade, quem sabe, de golpe na apuração da votação para que o presidente Bolsonaro não seja eleito. E também a gente quer analisar, e vamos fazer isso aqui na Jovem Pan ao longo do dia, quais as possibilidades dessa operação deflagrada nessa manhã acabar complicando a paz ou a segurança no processo eleitoral. A impressão, a gente vinha vivendo um momento um pouquinho melhor, com panos mais quentes sendo colocados, inclusive com a presença do presidente na posse, como a gente comentou há pouco, do Alexandre de Moraes, hein? Olha, alguém está querendo ver o circo pegar fogo. E não é o presidente da República. Né? O presidente da República tem tido uma postura... A posse do atual presidente do TSE foi um exemplo disso. Né? Uma postura de conciliação, né? Foi filmado ali batendo papo, os dois rindo. Né? É uma postura de apaziguamento. Né? Essa operação de hoje pode soar para muita gente como uma declaração de guerra. Né? Eu previa um público bem grande nas manifestações de 7 de setembro. Né? Eu agora acho que é o caso de dobrar a aposta, porque isso é algo que intimida, e alguém aqui já destacou isso, não me lembro quem, né? Mas intimida o cidadão comum, né? O cidadão comum que está acostumado a manifestar sua opinião naquele grupo da família. Tem a tia, tem a avó, tem o sobrinho, tem o primo, tem o irmão, e ele está dizendo, olha, isso é um absurdo, o que essa justiça eleitoral está fazendo,
isso aí vai ter fraude. Aí o outro diz, não vai ter fraude, vai ter, se tiver vai acontecer isso, se tiver vai acontecer aquilo, né? Eu acho que tinha que fazer isso, não, eu acho que tinha que fazer aquilo, né? Tem que intervir antes, esquece o TSE, tinha que montar uma comissão eleitoral, etc. Então, que é isso, né? No dia seguinte, a polícia bate na sua porta, entra na sua casa, faz uma busca, apreende seu celular, seu laptop, sei lá mais o quê, a sua conta bancária é bloqueada. O que é isso? O que é isso que nós estamos vivendo? E isso parte de quem se diz defensor do Estado Democrático de Direito? Desculpe, mas não dá para entender. Só a gente tem um minutinho aqui ainda para bater um papinho sobre essa mensagem que estava na tela nesse último instante. Queria que você comentasse, porque parece que começa a pegar um tom mais sério ou não? Tem que intervir. Não, tem que intervir antes. Por favor, avalie essa aí pra gente. Em um minutinho, por favor, Marcelo. Isso, tem que intervir antes. Esquecer o TSE, montar uma comissão eleitoral, como quase todos os países do mundo fazem, votação em papel e segue o jogo. Simples assim. Então, o que ele está propondo é um outro tipo de sistema eleitoral. Nada ilegal. Nada ilegal, né? Justiça eleitoral, para o público que nos ouve, é importante destacar isso, eu sempre destaco isso nas minhas aulas sobre jurisdição e competência. Justiça eleitoral só tem no Brasil, né? É uma jabuticaba, né? Alguns pequenos países latino-americanos recentemente passaram a copiar esse sistema brasileiro. Existe na maior parte dos países, na totalidade dos países desenvolvidos, uma comissão ou um nome equivalente eleitoral que não é subordinado ao Poder Judiciário. Valeu.